Vamos tentar entender algumas questões jurídicas do caso e como elas podem ou não interferir no andamento da Lava Jato. Com a gente, o advogado criminalista Carlo Velho Mazzi. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Luiz Gustavo. Boa noite aos telespectadores da Ubra TV. Bom, primeiro, doutor, para a gente entender melhor as consequências do caso, do ponto de vista jurídico, esses áudios servem como provas para mudar o julgamento do ex-presidente Lula, por exemplo? Olha, os áudios e as conversas que foram reveladas, elas demonstram um problema muito grave no sentido da imparcialidade do juiz, que já foi falado na reportagem. E quando um juiz tem esse nível de proximidade com a acusação, ocorre aqui uma quebra do princípio acusatório, que é um princípio previsto no nosso Código de Processo Penal, que adota então este sistema acusatório, onde existe uma divisão muito clara das partes que atuam no processo. A acusação deve apenas acusar, a defesa deve apenas defender e o juiz tem que permanecer equidistante das partes, ou seja, o juiz apenas julga. Ele não pode ter proximidade nem com a acusação e nem com a defesa. No momento em que existe essa ligação, é possível dizer que um juiz com esta proximidade é suspeito para julgar a causa, o que leva a um possível questionamento perante as cortes, em que medida essa suspeição pode causar a nulidade ou não do processo em que este juiz suspeito atuou. Bom, alguns juristas veem como normal esta aproximação, mas do ponto de vista ético, essa troca de informações pode ser entendida como determinante para o andamento do julgamento? Absolutamente não é uma coisa normal e não está previsto na nossa legislação. A Constituição Federal diz que os poderes da República são harmônicos e independentes entre si, ou seja, existe uma independência entre os poderes e o Ministério Público vinculado muito mais ao Poder Executivo, não pode, em hipótese alguma, ter vinculações escusas com o Poder Judiciário. A forma como as partes devem se comunicar num processo penal é através dos autos, ou seja, através de manifestações escritas ou audiências em que se permite a presença da outra parte, para que exista justamente uma publicidade das decisões que ocorrem dentro do processo, para que ambas as partes tenham as mesmas chances de influenciar o juiz. No momento em que existem conversas que não estão disponíveis à outra parte, ocorre uma quebra do que nós chamamos de paridade de armas no processo. Ambas as partes, acusação e defesa no processo penal, a elas devem ser disponibilizados os mesmos meios de se influenciar o julgador que vai decidir a causa. Bom, essa pergunta é um pouco complexa, doutor, mas vamos tentar, porque exige um conhecimento sobre este caso específico, o caso do ex-presidente Lula. Em determinado trecho, o procurador Deltan Dallagnol parece não ter certeza sobre os elementos que vão apontar a relação exata entre as evidências. No argumento usado no processo contra o ex-presidente Lula, pode-se apontar argumentos consistentes para esse julgamento? Olha, me parece que quando um procurador não tem certeza sobre a hipótese acusatória, existe aí um conflito ético, porque o Ministério Público tem o dever de acusar, mas ele o membro do Ministério Público deve ser isento no sentido de que não pode ter interesse pessoal na causa, porque é um agente público. Então, o Ministério Público, como titular da ação penal nas ações penais públicas, quando não se convence da culpabilidade do acusado, tem o dever de pedir a absolvição. Tem o dever de pedir a absolvição do réu. Não digo que seja este o caso, mas se havia, como aparentemente consta das mensagens, alguma dúvida sobre essa responsabilidade do ex-presidente, o mais correto em termos éticos era que o procurador pedisse a absolvição e não que se aconselhasse com o juiz de que forma iriam
de alguma forma, burlar essa ausência de provas suficientes para fins de formar a materialidade e a autoria do delito. Sim. Agora, ainda do ponto de vista jurídico, mas agora numa outra esfera, se comprovado que essa linha do tempo de acontecimentos influenciou no resultado da eleição, há algum dispositivo que poderia reverter o resultado das urnas, por exemplo? Olha, isso é uma matéria bastante complexa. O que eu vejo é que houve, por exemplo, algo que foi dito ali, é que foi proibida uma entrevista do candidato, ex-presidente, que era candidato à época. É evidente que isso não retira a legitimidade do que foi feito do pleito eleitoral em si. Então, me parece aqui que vai se ficar muito mais a se reconhecer uma eventual nulidade em questões indenizatórias, que podem ser vistas aqui nesses casos. E fora a apuração funcional dos procuradores e algum tipo de responsabilização do ex-juiz, que agora é ministro, então não vai ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça, mas a Polícia Federal pode abrir uma investigação, pode instaurar um inquérito policial para aferir estes fatos. Nesse caso, o ministro Sérgio Moro e o procurador Dallagnol ficam sujeitos a alguma penalidade caso seja aceita a denúncia contra eles? O procurador terá que, provavelmente, responder perante o Conselho Nacional do Ministério Público, caso essa conduta seja enquadrada em algum dispositivo da lei orgânica do Ministério Público, e o ministro vai responder como um cidadão comum. Claro que com algumas prerrogativas por ser ministro, com foro privilegiado, etc. Ou seja, isso vai tramitar perante o Supremo Tribunal Federal e com autorização, até a abertura do inquérito depende de autorização do Supremo, mas também é questionável se existe ou não algum crime nestas conversas. Não pode-se dizer, a princípio, que sejam criminosas as conversas. Mas elas indicam que existia uma comunicação que não é permitida pela lei e pela ética da magistratura e do Ministério Público. Agora, se questiona também a forma de obtenção e divulgação deste material. O site ou as pessoas responsáveis pelo vazamento podem ser acusados por algum tipo de crime? Houve uma alteração legislativa recente no Código Penal que criou um dispositivo que foi a chamada Lei dos Crimes Cibernéticos, também conhecido como Lei Carolina Dickmann, que inseriu um tipo penal pela invasão de dispositivos móveis ali que operam através da internet. Nós temos notícia aqui que foi invadido, vamos dizer assim, por um hacker, as conversas que eram mantidas através desse aplicativo Telegram. Há que se apurar uma autoria para esses fatos. Né? Sem autoria, os fatos podem ter ocorrido e vai haver uma investigação por parte da Polícia Federal. Sim. E os responsáveis por esse vazamento vão ser investigados e, eventualmente, responsabilizados por esse delito que é previsto no Código Penal. Agora, também é preciso se verificar que o fato deste vazamento ser em si ilícito não retira o conteúdo dele, que é algo de interesse público. E daí o motivo pelo qual os jornalistas, eventualmente, pode ser que não respondam por crime algum, porque o jornalismo ele está vinculado à verdade. O jornalista ele tem o dever de comunicar um fato do que tem conhecimento e o dever com a verdade. Bom, antes da gente encerrar a nossa conversa com o Dr. Carlo Velho Mazzi, a gente tem uma última informação que chegou agora na nossa redação e está disponível no nosso Twitter, @UbraTV. Siga a gente no Twitter. Por unanimidade, a OAB recomendou o afastamento de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e dos demais envolvidos nos diálogos divulgados pelo jornal Intercept. A entidade manifestou estar preocupada e perplexa, tanto com o conteúdo das mensagens quanto um possível ataque hacker.
Bom, a partir dessa notícia e com todas as informações que a gente tem agora, os esclarecimentos que o Dr. Carlo Velho Masi nos trouxe, a gente começa então a pensar sobre o caso, a partir de agora, com os seus desdobramentos. Por isso, nesse primeiro momento, quero agradecer a presença do doutor. Seja sempre bem-vindo e que a gente, numa outra oportunidade, possa analisar os fatos agora com a sequência do que está acontecendo do caso. Com certeza. Um prazer. Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado.